Oi, pessoal. Eu sou o Felipe Macedo, o passarinho contador de histórias. Estou passando aqui para contar uma história muito especial para vocês. Por acaso, vocês querem conhecer como são a casa dos bichos? Então, vem comigo. Era uma vez um ursinho muito curioso chamado Tarugo. O Tarugo era um ursinho que adorava fazer perguntas. Foi num dia desses que a sua mãe Tarina resolveu fazer um passeio com ele pela floresta. Mas aquele passeio seria um passeio diferente. Sabe por quê? A sua mãe disse que aquela tarde eles conheceriam juntos como era a casa dos bichos. Mal podia esperar para acontecer esse passeio. O urso Tarugo já foi logo pegando as suas coisas e saltitando, saindo atrás da sua mãe. O primeiro ponto de partida, a primeira casa encontrada, foi a de um passarinho. O nome dele era João de Barro. O Tarugo, quando olhou aquela casa, disse assim: Uau! Mamãe, essa casa parece um forno de pizza! E realmente parecia. É que o João de Barro constrói a sua casa de um jeito onde a portinha de entrada fique diferente da entrada do vento, para que ele não sinta frio lá dentro da sua casa e fique sempre protegido. Uau! Esse bichinho é muito inteligente. Assim disse o nosso urso Tarugo, que continuou indo atrás da sua mãe para descobrir uma nova casa. Foi então que no caminho os dois encontraram no tronco de uma árvore uma casa diferente. Era uma casa em formato hexágono. Você já sabe qual é? A casa das abelhas, uma colmeia. Foi então que o urso Tarugo perguntou: Nossa, mamãe, como as abelhas são inteligentes! Por que elas constroem a casa no meio do tronco das árvores? Então a sua mãe explicou: Filho, as abelhas constroem as casas em lugares onde elas possam ficar protegidas dos predadores e também do clima, do vento, do frio, da chuva. Por isso, as abelhas constroem casas em lugares bem protegidos, como num tronco de uma árvore, numa casa abandonada, num cupinzeiro. Cupinzeiro? O nosso urso Tarugo fez uma cara de exclamação e perguntou: O que é isso? Cupinzeiro é o nome que se dá à casa dos cupins. Vocês sabiam que os cupins constroem as suas casas às vezes com terra, às vezes com madeiras, porque cada tipo de cupim gosta de uma moradia. Uau! O Tarugo respondeu: Mamãe, eu não sabia. Vamos já procurar uma casa assim para conhecer. Então eles foram correndo até um descampado e lá o Tarugo olhou uma montanha de terra que parecia bem frágil, mas aquilo não era nada frágil. A casa do cupim, o cupinzeiro, é tão duro que às vezes pode durar até 80 anos. E lá dentro tem muitos labirintos, que é para que eles consigam transitar. E a Tarina, mãe do Tarugo, disse para ele: Meu filho, aqui vive uma família muito grande. Tarugo e Tarina estavam se divertindo muito com aquele passeio e Tarugo tinha aprendido muitas coisas. Então, enquanto caminhavam, sem querer querendo, ele caiu em um buraco.
Agora você não imagina que aquele buraco também era uma casa. E sabe de quem? A casa do Tatu. Olha só, eu caí num buraco. Como é que um bicho pode viver assim, num lugar tão profundo e escuro? Foi então que, depois do susto, a sua mãe Tarina explicou para o tarugo que os tatus são bichos noturnos. Eles dormem o dia inteiro e só saem das suas tocas para se alimentar à noite. Por isso, eles podem cavar até 5 metros de profundidade na terra para ter um lugar aconchegante que mantenha a temperatura e eles possam se proteger e morar. Foi então que o tatu tarugo percebeu que tanto no inverno quanto no verão, os tatus podem manter a temperatura do seu corpo por dormirem num lugar tão profundo embaixo da terra. Mas esse passeio tinha muito ainda para acontecer. Então eles se arrumaram e começaram a caminhar. Até que, pisando em algumas folhas, o tarugo percebeu uma coisa incomum. Formiguinhas passeavam na sua frente e faziam uma fila, cada uma carregando uma folha muito maior do que o próprio corpo nas costas. E então o urso tarugo perguntou: "O que será que elas vão fazer com essas folhas, mamãe?" Então a ursinha Tarina respondeu para o tarugo: "Filho, as formigas cortam as folhas e levam para o formigueiro, que é lá onde elas moram. Assim, as folhas cortadas produzem os fungos das quais elas se alimentam." Enquanto o ursinho tarugo via cada formiguinha com a sua folhinha, a Tarina percebeu algo incomum e mostrou para o seu filho aquele animalzinho. "Tarugo, olha ali." Muito rápido, o tarugo olhou. "O que é aquilo, mamãe?" "Filho, ali você está vendo um caracol. Esse formato espiral é a sua própria casa. Os caracóis levam as casas nas costas e quando eles se sentem ameaçados, eles entram na sua casinha e se protegem lá." "Puxa, já pensou poder levar a sua casa nas costas? Que legal seria!" A essa altura, o tarugo já estava cansado de tanto andar, mas feliz da vida, e os dois foram voltando o caminho para sua toca. Tarugo estava maravilhado com tudo que tinha aprendido e como viviam todos aqueles animais. Agora eu tenho uma pergunta. Você ficou curioso ou curiosa para descobrir como vivem os ursos pardos dessa história? Onde será que eles moram? Eu vou contar para você. A moradia dos ursos pardos são diferentes de acordo com a época. No inverno, eles gostam de morar nas cavernas. Já na primavera e no verão, eles constroem camas rasas para deitar assim e ver o céu cheio de estrelas. Agora, no outono, eles preferem ficar entre as rochas. E você, como é a sua casa? Ou de que casa você gostou mais? Eu espero que essa história tenha sido muito divertida, porque é muito bacana conhecer a casa dos bichos. E todos eles estão aqui, dentro desse livro, escrito pelo Donaldo Bucoides e a Ieda Silva, com ilustrações do Vicente Mendonça e da Simone Ziaski, da editora Ciranda Cultural. Foram fonfon, firim, fim, fim. Essa história chegou ao fim. Eu espero você na próxima história. Deixe seu like, se inscreve no canal e não se esquece, muitas histórias virão por aí. Beijo do passarinho. Tchau!